Muito bem-vindo para mais um vídeo, professora Nayá aqui com você. E hoje eu vou te contar tudo o que acontece quando um leite é processado pelo calor. Quais as vantagens que existem na pasteurização, no tratamento longa-vida, na esterilização? Tudo isso eu vou te contar logo depois da vinheta, não sai daí que é bem rapidinho. É isso aí, já de volta com essa imagem que é de um pasteurizador de leite. É um pasteurizador bem simples, é um pasteurizador mais barato, é um pasteurizador que faz a pasteurização do tipo lenta. Qual é a pasteurização do tipo lenta? Você sabe? Se você não sabe, acho que eu já mereço o seu like, eu já mereço que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Existem, para leite fluido, diferentes tipos de beneficiamento. O começo do processo de produção de leite é muito parecido para todos os tipos de leite líquido. O que muda, o que vai definitivamente gerar produtos diferentes é o processamento que esse leite sofre dentro da indústria, que a gente chama popularmente de laticínio, mas que tem um nome mais bonitinho, um nome mais técnico, que é Unidade de Beneficiamento de Leite Derivados. De acordo com a legislação, uma legislação que foi mudada de forma bem intensa em 2017, foi atualizada, sofreu pequenas mudanças em 2020, o leite fluido, ele pode ser processado em diferentes binômios de tempo e temperatura. Um desses binômios é o binômio da pasteurização lenta. O que é a pasteurização lenta, Nayá? É o processamento do leite num equipamento parecido com esse daqui. Deixa eu mudar minha canetinha. Esse processador aquece o leite na temperatura de 63 a 65 graus Celsius pelo tempo de 30 minutos. Então, o leite fica nessa temperatura, nesse tempo, em constante agitação. E depois de atingir esse binômio, esse leite é resfriado para 4 para 5 graus Celsius para depois seguir para a invase. Então, esse método de pasteurização lenta é um método em que o leite fica aquecido por muito tempo, não é uma temperatura tão alta, dos processamentos térmicos do leite é a menor temperatura e em relação ao tempo é o maior tempo. Vamos falar do pasteurizador rápido, depois eu vou comparar todos eles. Aqui já é a imagem de um pasteurizador rápido. Esse pasteurizador rápido, ele é capaz de aquecer o leite no binômio de 72 a 75 graus Celsius pelo tempo de 15 a 20 segundos. E aí, depois de ficar nessa temperatura, nesse tempo, o leite é resfriado para 4, 5 graus e vai ser envasado. Isso aqui é o choque térmico, assim como no beneficiamento com o pasteurizador lento que eu falei para vocês agora há pouco. Esse aqui já é um processador para fabricação de leite UHT, também chamado de leite UAT. Por que UHT? Porque UAT? O UHT é a lista em inglês. UAT é processamento em ultra alta temperatura, ultra high temperature. O próprio nome já está falando que é uma temperatura ultra alta, ou seja, é um processamento em que o leite chega na temperatura de 130 a 150 graus Celsius pelo tempo de 2 a 4 segundos. Depois de ficar esse tempo nessa temperatura, o leite é resfriado para 32 graus Celsius e aí ele vai ser envasado. Esse é o binômio tempo-temperatura para leite UHT. E esse último equipamento é um esterilizador de leite. Literalmente, o leite processado por esse equipamento vai ser um leite estéril. Estéril significa ausência de micro-organismos, incluindo os endósporos bacterianos. Então, leite estéril é zero de contaminação. Nesse caso, o leite vai ser processado já envasado, ele já está na embalagem, na temperatura de 110 a 130 graus Celsius, pelo tempo de 20 a 40 minutos. Pode até mesmo ultrapassar o tempo do pasteurizador lento,
de 20 a 40, pode ser que ultrapasse o tempo de pasteurização lenta. Esse método é um método que garante a inativação de 100% de todos os micro-organismos presentes no leite. Mas é um método que traz muitas alterações organolépticas de sabor, de coloração. É um método que deixa o leite com gosto de queimado. É um leite seguro? Sim, é um leite muito seguro, porque não tem micro-organismos. É um leite que dura bastante? Sim, é um leite que dura bastante. Mas não é um leite que agrada o consumidor. Se não agrada o consumidor, então por que ele existe? Ele existe porque existem situações em que alguns indivíduos imunossuprimidos não podem se alimentar, não podem ingerir um alimento, leite ou qualquer outro, que tenha a menor carga microbiana que seja. São indivíduos que precisam de uma dieta especial do ponto de vista microbiológico, porque eles estão correndo risco de morrer se eles consumirem alimentos com uma contaminação pequena, uma contaminação que é inofensiva para qualquer ser humano saudável. Para esses indivíduos que têm uma grave imunossupressão, eles não podem consumir esse alimento, então eles precisam de um alimento estéril. Aí é questão de necessidade, mas a gente não acha leite estéril no supermercado. Aquele leite que a gente costuma chamar de leite de caixinha, que está no supermercado, que algumas pessoas falam que é um leite estéril, na verdade ele não é um leite estéril. Aquele leite que fica fora da geladeira, que fica na prateleira do supermercado, em temperatura ambiente, é um leite UHT, é um leite processado pela técnica de ultra alta temperatura. Bom, agora que você já conhece esses 4 tipos de processamentos do leite, o que é um processamento térmico do leite, num sentido mais abrangente? Para que serve? Então vamos lá, qualquer um desses processamentos térmicos vai garantir a inativação de 100%, você não está me vendo escrever, qualquer um desses beneficiamentos vai garantir a inativação de 100% dos micro-organismos patogênicos. Qualquer um desses 4 tratamentos. Por que, Nayá? Porque tem 4 micro-organismos que têm maior resistência térmica, que podem ser veiculados pelo leite, que são patogênicos. Na verdade, o leite pode veicular aproximadamente 20 micro-organismos diferentes com capacidade de causar doença em ser humano. Claro que se a vaca tiver infecção, vaca saudável não tem esse risco. Mas se uma vaca tiver cerca aí de 20 zoonoses diferentes que podem ser transmitidas pelo leite, ao consumir um leite sem pasteurizar, o ser humano pode adquirir essa infecção. Então, a pasteurização, tratamento UHT, é uma forma de garantir um produto seguro, um produto que não cause risco à saúde do consumidor. Quem são esses 4 micro-organismos? Mycobacterium bovis, causador da tuberculose, Coxiella burnetii, causadora da febre Q, Listeria, causadora da listeriose, e Brucella, causadora da brucelose. São os 4 micro-organismos veiculados pelo leite se a vaca tiver uma infecção por esses micro-organismos, que são os micro-organismos mais resistentes ao calor. Daqueles cerca de 20 micro-organismos, os 4 mais resistentes ao calor são esses. Consequentemente, quando o governo quando o Ministério da Agricultura instituiu em sua legislação binômios diferentes de tempo e temperatura para processamento térmico do leite, ele estudou, isso foi sempre feito com base, obviamente, em pesquisas científicas. Então, o governo provou, de alguma forma, por pesquisas científicas, que esses binômios que eu coloquei para vocês funcionam na inativação desses micro-organismos. Como eles são os mais resistentes ao calor, se houver inativação desses 4, vai haver inativação de qualquer outro patogênico que esteja ali no leite. Então, por isso que existe esse binômio tempo e temperatura, ou esses conjuntos de binômio tempo e temperatura. Garante a inativação de 100% dos micro-organismos patogênicos. A esterilização garante a eliminação de todos, patogênicos, não patogênicos e esporos bacterianos. Então, tudo que eu falar aqui agora vale para os outros processamentos, pasteurização e tratamento UHT. Pasteurização lenta, pasteurização rápida. Para esterilização, mata tudo mesmo, tá? Então, agora a gente vai falar mais das outras 3 formas de processamento. Então, essas outras formas de processamento garantem a inativação da maior parte dos micro-organismos
comensais, micro-organismos que estão naturalmente presentes no leite, porque fazem parte do canal ali da glândula mamária, do canal do teto. E são micro-organismos, alguns deles, chamados de micro-organismos saprófitas, que são esses micro-organismos que são encontrados em alimentos por contaminação ambiental, por contaminação de superfície de pele de vaca, de teto. Então, são aqueles micro-organismos que normalmente são encontrados num leite que ainda não foi processado pelo calor. Ou seja, a pasteurização e o tratamento UHT garantem a inativação da maior parte desses micro-organismos. Garantem a inativação de 100% dos micro-organismos patogênicos e da maior parte desses outros micro-organismos. Então, quando um leite é tratado pelo calor das formas que nós já vimos, eu vou ter um leite seguro, porque ele não vai transmitir doenças, ele não vai veicular micro-organismos causadores de doenças, e eu tenho um alimento de alta durabilidade, de alto prazo de validade, de elevada vida de prateleira, mais do que se fosse um leite não pasteurizado, não processado pelo calor. Existem diferenças na inativação dos micro-organismos em cada um dos métodos? Sim, existem diferenças. Por exemplo, na pasteurização lenta, existe uma inativação de aproximadamente 95% dos micro-organismos. Isso significa que sobram 5%. Na pasteurização rápida, que é a mais tradicional, é aquela que geralmente a gente encontra lá no supermercado, no leite pasteurizado, essa é a pasteurização tradicional, existe a inativação aproximada de 99,5% dos micro-organismos, sobrando 0,5%. E no tratamento UHT, existe uma inativação superior a 99,99%, sobrando menos do que 0,01%. Na pasteurização lenta, o leite é processado na temperatura de 63 a 65 graus por 30 minutos. Na pasteurização rápida, 72 a 75 graus por 15 a 20 segundos. E no tratamento UHT, de 130 a 150 graus por 2 a 4 segundos. Observem que conforme aumenta a temperatura, diminui o tempo. Na verdade, na casa aqui dos 60 para a casa dos 70 graus, o tempo diminuiu muito. 30 minutos equivale a 1.800 segundos. Aumentando 10 graus de temperatura aproximadamente, houve uma redução de cerca de 100 vezes no tempo que o leite ficou exposto. E mesmo assim, sobrou 10 vezes menos contaminação. Veja que na pasteurização lenta, sobra 10 vezes mais contaminação do que na pasteurização rápida. Na pasteurização rápida, sobra cerca de 50 vezes mais contaminação do que no tratamento UHT. E aqui a gente dobrou praticamente a temperatura, reduzindo o tempo para quase aí 10%, né? Se eu pensar em 20 segundos para 2 segundos, 10% do tempo. Então, os binômios tempo e temperatura garantem que, quando eu aumento a temperatura, eu posso diminuir o tempo. E qual é a vantagem de aumentar a temperatura e diminuir tempo de processamento? Preservação de nutrientes. Os nutrientes, eles sofrem muito quando eles são expostos ao calor por um alto tempo. Não é tanto calor que faz mal, e sim quanto tempo fica aquecendo. E é fácil a gente pensar dessa forma. Quem aqui, quando era criança, não brincava de passar o dedo na chama da velhinha do bolo de aniversário? Principalmente quando a gente tem lá 6 anos, 7 anos, que a gente quer mostrar que já tá grande, né? Fala, olha como eu sou forte, pega o dedo e tchum, passa na chama da velhinha. Tá vendo? Não me queimei. Não queimou por quê? Porque passou muito rápido na chama. Se ficar com o dedo lá, vai queimar. Consequentemente, com os nutrientes do leite, acontece algo muito parecido. O problema não é o calor, o problema é quanto tempo fica exposto ao calor. Já para a morte bacteriana, funciona mais o calor
do que efetivamente o tempo. Por isso que eu não preciso aumentar tanto o calor, eu já posso reduzir muito o tempo, mesmo não aumentando tanto o calor. Porque os micro-organismos, com uma pequena mudança na temperatura para mais quente, eles já sofrem muito com isso. E aí eu nem preciso deixar tanto tempo exposto que eles já morrem. Ou seja, no leite de pasteurização lenta, eu vou ter menos destruição de nutrientes e mais contaminação. No pasteurização rápida, eu vou ter menos contaminação do que na lenta e vou ter menos destruição de nutrientes. E no tratamento HT, eu ainda tenho menos contaminação microbiana e também não tenho destruição de nutrientes de forma significativa. Na verdade, para o tratamento rápido e HT, não tem muita diferença entre eles na destruição de nutrientes. É muito parecido, perde um pouco de vitamina B, algumas vitaminas do complexo B, pouco sempre vai perder. Pode ter um pouco de desnaturação de proteína, que não muda nada no aspecto nutricional, tá? Por quê? Porque uma proteína é um conjunto de aminoácidos, pelo menos 100 aminoácidos ou mais todos juntinhos, como se fosse a proteína fosse uma parede e cada tijolinho fosse um aminoácido. Então, se eu tivesse uma parede com 100 tijolinhos, ou seja, fazendo uma comparação, se eu tivesse uma proteína, se eu tenho uma proteína com 100 aminoácidos, eu já tenho uma proteína. Menos de 100 aminoácidos é chamado de peptídeo. Mas não tem problema se o calor separar, quebrar essas ligações peptídicas aqui e separar essas proteínas, esses aminoácidos, perdão. Não tem problema. Por que que não tem problema? Porque o meu intestino vai fazer isso. O meu sistema digestório vai fazer isso. Para eu absorver esse nutriente chamado aminoácido, ele precisa estar no formato de aminoácido. Não pode estar tudo junto como uma proteína. É grande demais para atravessar a barreira intestinal. O maior problema é a perda de vitaminas mesmo, né? Vitamina eu não tenho como aproveitar se ela já for inativada pelo tratamento térmico. Mas olha, garanto para você, a inativação de vitaminas é muito pequena perto do benefício da segurança que o processamento térmico do leite traz. Não vale a pena tomar leite cru. Leite cru é aquele leite que não foi pasteurizado, não passou pelo tratamento HT, não foi esterilizado, não foi aquecido. Não vale a pena correr o risco de tomar leite cru e adquirir uma doença grave para ter os benefícios das vitaminas, comparado com diminuir a quantidade de vitaminas, porque não é que perde tudo não, perde um pouquinho só, tá? Então, perder um pouquinho de vitaminas com a segurança do alimento. Então, vale a pena perder um pouquinho de vitaminas e garantir a segurança do alimento que você consome e que a sua família consome. Várias zoonoses transmitidas pelo leite são graves, de difícil tratamento. Listeriose, tuberculose, brucelose, coxiela, febre Q, leptospirose é outra doença que pode ser veiculada pelo leite. Existem várias doenças que podem ser veiculadas. Todas elas, algumas delas bem graves, podem até levar à morte de quem consumiu esse produto. Então, não vale a pena arriscar. Ah, Nayá, eu tenho um sítio. Bom, se você tem um sítio, ferva o leite antes de beber. Ferver o leite vai chegar numa temperatura próxima a 100 graus. E num fogão doméstico vai ficar lá esquentando até chegar no 100, depois vai demorar até esfriar a temperatura de geladeira. Então, ele vai ficar muito tempo em temperatura alta. Vai inativar ainda mais vitaminas do que se não ferver ou do que se comprar o leite no supermercado. Tá certo? Então, esses são os tratamentos térmicos do leite, os benefícios de cada um, os malefícios de cada um. E aí você faz a sua escolha. E qual é a sua escolha? Deixa aqui nos comentários, me conta se você toma leite. E se você toma leite, por que você escolhe tal leite, o leite que você leva para casa? Leite pasteurizado sempre tem que ficar na geladeira. Leite longa-vida esterilizado não precisa ficar na geladeira. É mais cômodo. Aí você faz a sua escolha. Mas deixa aqui nos comentários que eu adoro essa interação. E não se esqueça de curtir, não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E logo, logo mais vídeos aqui com muito conteúdo para você. Afinal de contas, a medicina veterinária é muito mais ampla e surpreendente do que você imagina. Bye, bye!